Abra sua Bíblia para a nossa meditação dessa noite, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 11. Quinta-feira passada, o pastor Ricardo trouxe a palavra para nós falando nesse texto, e eu hoje quero me ater novamente nesse texto, mas em duas palavrinhas. João capítulo 6, verso 11. Amém? Essa palavra: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu gostaria que você repetisse comigo essas duas últimas palavrinhas. Quanto queriam. Mais forte? Deixa o céu te escutar, vai lá. Amém? Muito obrigado, já oramos, pode assentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero falar um pouquinho com você sobre essas duas palavrinhas. E a mensagem desta noite é: quanto você quer? Quanto você quer? Essa é a palavra para nós essa noite. Quanto você quer? Pergunta para o seu irmão aí: quanto você quer, irmão? Quanto você quer? Muito bem. Quem é que aí torcedor fanático aí do Cascavel? Levanta a mão aí. Tem alguém? Eu acho que o torcedor mais fanático está lá fora, né? O irmão Davi não perde os jogos do Cascavel, né? Mas quem é que gosta de assistir os jogos do Cascavel aí? Hã? Se eu tivesse aqui, irmão, 20 ingressos do Cascavel, quantos você iria querer? Rapidinho, rapidinho. Se eu tivesse aqui, irmã Neuci, no meu bolso, 5 mil reais, quanto para doar, para dar, quanto você iria querer? 4.950? Tem algum filme top aí que você gostaria de assistir? Quem é que tem aí um filme top que gostaria de assistir no cinema? Levanta a mão aí. Tem algum filme que você gostaria de assistir no cinema aí? Um filme top? Quem gostaria? Que está passando aí no cinema? Que filme é? John Wick. Se eu tivesse aqui 30 ingressos do filme, quanto você ia querer? Muito bem. Quanto você quer? Irmãos, esse texto bíblico, depois nós voltamos a isso que eu estou falando com vocês aqui. Esse texto bíblico, na verdade, que lemos, a multiplicação dos pães e peixes. Pensemos bem, o povo já estava desde cedo com Jesus, estava faminto, era o final do dia, mas mesmo sabendo que a multidão era grande, que o povo estava faminto, o texto diz que Jesus lhes deu tanto quanto Jesus lhes deu quanto queriam. Eu examinei 10 versões da Bíblia. Em 9 das 10 o texto diz a mesma coisa, quanto queriam. A única que diz diferente é a Nova Versão Transformadora, que diz, lhes deu à vontade, que é a mesma coisa. À vontade significa quanto queriam. Por isso, nesta noite, com base nesta palavra, nessas duas palavrinhas, quanto queriam, eu pergunto a você, quanto você quer? Se Jesus está dispondo quanto você deseja, a pergunta é para você: quanto você quer? E quero falar com vocês
destacando duas lições em cima dessa expressão, quanto queriam. A primeira lição que eu quero destacar é que o Deus da Bíblia, ele é exageradamente abundante. Repita comigo: o Deus da Bíblia é exageradamente abundante. Se examinarmos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos descobrir quanto Deus é Deus de abundância. Vejamos alguns exemplos, só para você entender. Lá em Gênesis 13, 16 e 15, 5, nós temos uma promessa abundante e exagerada. Primeiro Deus vai dizer para o Abraão: farei a tua descendência como pó. Como pó? Isso não é exagero? E depois, em Gênesis 15, 5, ele conduz Abraão até para fora da tenda e diz: olha as estrelas, e se tu podes contar, a tua descendência será tão abundante quanto as estrelas do céu. Isso não é exagero? A tua descendência vai ser como as estrelas. Conta as estrelas. Vê se você consegue contar quantos milhões de estrelas tem. Ou seja, aqui há uma promessa exagerada para Abraão. Caminhando um pouquinho mais, nós vemos em Gênesis 26, 12, uma bênção abundante e exagerada sobre Isaac. Uma semeadura com uma colheita a 100 por 1. Você já pensou? A 100 por 1 é uma abundância tremenda. E Deus vai dizer para o Isaac, o texto diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Uma bênção abundante e exagerada, uma semeadura que teve uma colheita de 100 por 1. Já pensou você ter um e esse um render 100? É exatamente isso. Cada semente gerou 100. Abundante semeadura, ou abundante colheita de uma semeadura abençoada por Deus. Deus realmente é exagerado nas bênçãos dele também. Um outro exemplo, uma provisão abundante e exagerada. Nesse texto, nós temos o povo reclamando porque não tem carne, porque quer comer carne, e lembra do Egito. Então o Senhor diz para o povo, um texto um pouquinho longo, mas é interessante: diz ao povo, diz o Senhor, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteirinho, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor. E aí ele vai dizer, o Moisés vai responder assim: 600 mil homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. Deus é o Deus da provisão exagerada. Vocês querem comer carne? Não vai ser um dia, não vai ser 5 nem 10, é um mês inteiro, até sair pelo nariz de vocês. Vocês vão descobrir como eu sou um Deus abundantemente exagerado, e Ele é mesmo. Nós vamos um pouquinho adiante, encontramos no Salmo 23, 5, salmo tão conhecido, o salmista dizendo: o meu cálice transborda. Um cálice exageradamente transbordante, transborda. Ele está dizendo: o gozo do Senhor, do meu pastor na minha vida, me faz transbordar. O meu cálice não enche, ele transborda, porque o cálice do Senhor, cálice de bênção, cálice de gozo dele, é um cálice transbordante, e ele é exagerado em transbordar o cálice do gozo na nossa vida. Um pouquinho adiante no Novo Testamento, o texto tão conhecido, João 3,16, nós encontramos o quê? Um amor abundante e exagerado. Deus amou o mundo, e o escritor não tinha uma palavra para descrever o tamanho desse amor, então ele usa a expressão de tal maneira. Essa expressão de tal maneira é dizer: olha, não tem palavra para definir, para descrever um imensurável amor desse, não tem como descrever. Então é um amor o quê? De
tal maneira, é um amor tão abundante e tão exagerado quanto o nosso Deus é abundante e exagerado também. Um pouquinho adiante, Romanos 5:20, o apóstolo Paulo vai dizer que onde o pecado abundou, a graça superabundou, uma graça abundante e exagerada que alcança o pior pecador, que purifica, transforma o mais vil pecador, que consegue alcançar alguém e perdoar, mesmo que esse alguém seja alguém que fez o que você nem imagina de ruim, de mal, mas a graça, ela é superabundante para alcançar o mais terrível dos pecadores, não importa quem ele seja. Não importa quem ele seja, a graça de Deus é uma graça abundante e exagerada. E ainda, nós vamos descobrir que o Espírito foi derramado abundantemente e exageradamente. Em Atos 2:4 diz, todos ficaram o quê? Cheios. Não foi todos receberam um pouquinho, todos ficaram cheios. E a promessa em Atos 2:17 e 18, que o Pedro agora evoca, a promessa de Joel e acontecerá nos últimos dias do Senhor que farei o quê? Derramarei do meu Espírito. Sobre quem? Sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Deus é um Deus de abundância e derramou o seu Espírito abundantemente e exageradamente também, meu querido irmão, minha irmã. Muito bem, o que eu quero dizer com isso, preste atenção, é que o Deus da Bíblia é abundantemente exagerado. O que isso significa? Significa que o problema de não recebermos não está em Deus. Então olha para o seu irmão e diga assim para ele: se você não recebe, o problema não está em Deus. Por quê? Porque Deus é exageradamente abundante. Não é porque Ele não tem, Ele vai dizer para você exatamente como Ele disse para Moisés: a minha mão teria encurtado? Eu deixei de ser Deus agora? Eu estou limitado agora? Ele vai dizer através de Isaías: eu não estou com a mão encurtada, não estou com os ouvidos fechados, o problema não é eu. E Ele vai dizer que o problema é o pecado. O problema não sou eu, diz Deus. O problema não é comigo. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele é abundantemente exagerado. Agora Jesus chega para aquela multidão, ora, agradece pelo pão e pelo peixe, distribui quanto queriam. Não importa se alguém quisesse 10, 20 pedaços, era quanto queria. Ah, mas é um exagero. O exagero é do tamanho do que você queira. Tem gente aqui que senta na pizzaria e dá aquele desfalque, né? Faz valer a pena o rodízio. E Jesus está dizendo, não importa quantos tenham aqui. O que importa é que você pode pegar quanto quiser. Quanto quiser. Bom, se o problema não está em Deus, então nós vamos para a segunda lição aqui, esta noite, que eu quero deixar para você. Somos nós quem limitamos Deus. Repita comigo. Somos nós que limitamos Deus. Mais uma vez. Nos conformamos, nós seres humanos em geral, nos conformamos com pouco quando Ele tem muito. Nos conformamos com pouco quando Ele tem muito. O irmão lá, eu tinha 20 ingressos, ele só quis um. Ele podia ter ficado com os 20 para dar de presente para alguém. A irmã não quis os 5, né? 5 mil, ela ficou nos 4.950, não quis os 5. O Tiago já foi mais esperto, já pegou os 30 ingressos. Eu não disse quantos daria, eu disse quantos você quer. Quanto você quer.
Deus não põe limite. Ele diz: quanto você quer? Quem põe limite é você. Só umzinho tá bom. Quem põe limite é você, sou eu. E nós, seres humanos, nos conformamos. Quando eu falo nós, estou falando seres humanos em geral. Nos conformamos e colocamos limites em Deus. Alguns exemplos. Nos conformamos com o pão que perece, quando Ele nos oferece o pão da vida eterna. Jesus respondeu: vocês estão me procurando pelo pão que perece? Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ou seja, eu estou oferecendo para vocês o pão da vida, o pão da eternidade, o pão que transcende, e vocês só querem o pão físico que alimenta? Que pobre, que miséria é essa? Se conforma só com o pão que sustenta e enche a barriguinha, quando eu estou oferecendo para vocês algo que transcende isso. Nos conformamos com o pão que perece, quando Ele nos oferece o pão da vida eterna. Quer ver um outro exemplo? Nos conformamos com a terra, quando Ele nos oferece o céu. Ele diz para o moço rico: olha, vai e vende o que você tem, dá para os pobres, vem, me segue, você vai ter um tesouro no céu. O homem foi embora triste. Ele não quis o tesouro no céu, ele não quis o céu, porque ele se conformou com a terra. Nos conformamos com a terra quando Ele nos oferece o céu. Não, está tão bom aqui, eu tendo meu carro, minha casa boa, meu dinheiro na poupança, eu estou tranquilo. Miséria, tem um céu maravilhoso e glorioso, e você está conformado com a miséria daqui, achando que você está nadando na bênção. Isso é limitar o que Deus tem para você. E tem gente que fica tristinho porque está limitado a isso. Eu não tenho aqui, mas meu irmão tem coisa melhor, maior, tão grande que você não consegue imaginar, e fica limitado a essa mente tacanha, essa mente tão limitada daqui. Nos conformamos com a terra quando Ele nos oferece o céu. Nos conformamos com o mundo corrompido e mau, desprezando a fartura, o cuidado e amor da casa do Pai, como fez o pródigo. Pegou tudo que tinha na casa do pai, partiu, gastou tudo que tinha e foi lá para o chiqueirão dos porcos. E lá que ele cai em si: a casa do pai é assim. Nos conformamos com o mundo corrompido e mau e desprezamos a fartura, a abundância que há na casa do Pai. A casa do Pai é maravilhosa, é bênção pura, mas não. Parece que o chiqueirão lá fora atrai mais. O chiqueirão lá fora parece que é melhor. Mas não é isso que eu escolhi a coisa boa da vida. A coisa boa da vida termina no chiqueirão. É isso, é onde termina as coisas boas da vida. É lá na miséria, na mais terrível miséria. Nos conformamos com a glória dos homens quando nos é oferecida a glória de Deus. João diz que os homens tinham medo de confessar Jesus porque eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Nos conformamos: se eu me posicionar por Jesus, eu vou perder meu amigo. Se eu disser que eu sou um discípulo de Jesus, eu vou ter que deixar minhas amizades antigas, porque eles vão começar a me criticar, zombar de mim, dizer que eu virei crente agora. E agora não faz mais, hein, Daniel? Agora, Daniel, você não vai mais lá no baile, não vai mais lá tomar cervejada. E aí, Daniel? Virou crente o Daniel? Que barbaridade. E aí o Daniel disse: sabe uma coisa, eu vou parar de ir na igreja, desse negócio de Jesus, é melhor ficar com meus amigos. Será que é melhor, Daniel? Hein? Nos conformamos com a glória dos homens quando nos é oferecida a glória de Deus. Ficamos com vergonha de assumir compromisso com Jesus. Ficamos receosos porque os outros podem não gostar, né? Então você está escolhendo a glória dos homens do que a glória de Deus. E ainda, nos conformamos com a cura física quando nos é oferecida a cura da alma. Uma das coisas bonitas aqui nesse texto dos 10 leprosos, desse que volta, é que os 9 que não voltaram se conformaram apenas com a cura física. O que voltou recebeu uma bênção mais, recebeu a cura da alma. Vai, a tua fé te salvou. Nos conformando: eu estou curado, tá bom. Mas Jesus quer curar algo mais do que o teu físico. Ele quer curar a tua alma, teu espírito. Ele quer te salvar
É isso que Ele quer. Ele quer nos salvar. Nos conformamos com cura física quando nos é oferecido a cura da nossa alma. Queridos irmãos, preste atenção nisso. Somos nós quem limitamos Deus. Nós temos abundância à nossa disposição, porém nos conformamos com migalhas. Podemos ter um relacionamento excepcional com Deus. Podemos ter um relacionamento fantástico com Deus, mas nos conformamos em viver na periferia. Eu tenho um gozinho aqui, olha, e de vez em quando, ai que bom a presença de Deus, e Deus fica olhando, você mal molhou os pés, eu tenho tanta abundância para você, vem na minha presença, se aprofunda, e você se conforma com migalha. Ai, está tão bom aqui. Eu fui no culto ontem, estava uma benção, e que coisa maravilhosa, semana que vem eu tenho mais um pouquinho. E o Senhor está dizendo, todo dia eu estou te esperando para você mergulhar aqui no meu rio de graça, para você mergulhar no meu poder, para você experimentar o meu gozo, fluir, fluir, fluir. E você se conforma com migalha. Nos conformamos viver na periferia. Podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo, mas nos conformamos em viver sem nos relacionarmos com o Espírito Santo. Preferimos viver com o tanque vazio, ou na reserva, quando muito, né? Aí vive um monte de crente aí de tanque vazio, uma vida vazia, e quando muito está lá na reserva, né? Andando lá, oh que maravilha, eu estou andando, está andando na reserva, quando Deus tem aí para você abundância. O grande problema, na verdade, somos nós. Nós limitamos o poder de Deus. Eu concluo essa meditação dessa noite dizendo para você, perguntando uma vez mais, quanto você quer? Quanto você quer? Quanto você quer de Deus na sua vida? Quanto você quer de Deus na sua vida, meu irmão? Quanto você quer de Deus na sua vida, meu jovem? Quanto? Esse tantinho que eu estou recebendo está bom. Misericórdia. Ele está dizendo assim que você pode pegar quanto você queira, e você está se conformando com migalha. Jesus distribuiu pães e peixes abundantemente, mas cada um pegou o quanto queria. Cada um pegou o quanto queria. Vou repetir, cada um pegou o quanto queria. Cada um pegou o quanto. Cada um pegou o quanto? Quanto você quer? Cada um pegou o quanto? Quanto você quer? Quanto você quer das coisas de Deus? Aprendemos duas lições aqui hoje. Primeiro, o Deus da Bíblia é exageradamente abundante. Ele não dá nada por medida. Os celeiros dele estão cheios, transbordante. Os celeiros dele têm abundância para você, meu irmão. Abundância. Agora, a segunda lição que nós aprendemos, somos nós quem limitamos Deus. Ao não cumprir as suas condições, ao não desejarmos de todo o coração, ao nos conformarmos com a mediocridade, aí nós nos conformamos. Quanto você recebeu? Um pedacinho. Que maravilha. Que maravilha quando Ele está dizendo você pode pegar quanto você quiser. A abundância de Deus para você. Por isso nessa noite eu pergunto, quanto você quer? Nesta campanha que você está fazendo, quanto você quer? Manifeste desejo, gana, busque de todo o seu coração. Os celeiros de Deus estão cheios, especialmente de bênçãos espirituais para a sua vida. Você quer viver num outro patamar, num outro nível, os celeiros dele estão cheios para você. O Espírito Santo quer te encher, te encher, te encher, até transbordar. Então, meu querido, não se conforme enquanto você não estiver transbordando, porque o que Deus tem para você é até transbordar.
Pergunta para o seu irmão: você quer transbordar, irmão? Tem que mostrar gana, desejo. Para mim tanto faz. Tá bom assim. Estou conformado. E a gente de vez em quando encontra uns assim: eu já me conformei. Tá bom assim do jeito que tá. Essa vidinha aqui tá boa assim, tá tranquilo. E eu fico pensando em Deus olhando para nós, dizendo: se esse povo fosse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de gana, poderia experimentar tanta coisa boa que eu tenho. Meu querido irmão, você não precisa ficar olhando outros receberem, você pode receber, porque a palavra de Deus está dizendo para você que o nosso Deus é exageradamente abundante, e Ele dá para você tanto quanto você queira, quanto você quer essa noite. Cubra a sua cabeça e feche seus olhos. Quanto você quer? Quanto você quer de Deus para a sua vida? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.